Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, eu sou jornalista, escritor e professor de inglês e português. E eu estou desta vez aqui para falar de um livro que eu estou finalizando, já faz tempo que eu escrevo, e a produção de um livro é muito demorada e trabalhosa, não é fácil. E eu estou tendo um pouco mais de tempo nesse momento. Eu aproveitei para me dedicar a finalizar esse livro, porque tem vários outros que eu não consigo finalizar, mas esse eu tenho um especial interesse na finalização, eu estou me dedicando. O título dele é Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Então, a capa já está pronta, porém, assim, eu achei ela muito poluída, assim, tem que dar uma ajeitada, mas praticamente está pronta. E eu estou revisando aqui os originais, ó, não é fácil, assim, ele vai ter mais ou menos 200 e poucas páginas, e quando a gente revisa, a gente imprime e revisa o texto. E se você revisar 10 vezes, você vai ter algo assim, ó, tá vendo em vermelho? 10 vezes a gente muda um texto, a gente corta, ó, tá vendo? X, a gente enxuga e mesmo depois de publicado, a gente está sempre descontente, né? Já muitas pessoas falaram e falam sobre isso. Porém, tem hora que a gente tem que terminar e fazer o melhor e parar de se autocriticar e autopunir e publicar o livro. E é o que eu estou fazendo, me dedicando. Eu quero ver se por esses dias agora eu termino. Aí vou pedir aquele número, né, do ISBN, né, um número internacional, e já publicar. E eu estou pensando em fazer um lançamento em uma live. Eu não sou muito de live, não tenho feito, mas eu acabei fazendo uma no meu canal de inglês para me familiarizar com a tecnologia, e vi que tentei no celular, não consegui, no laptop, sim. E eu vou daí colocar data e, enfim, para quem quiser participar ou adquirir o livro, comentar alguma coisa na live. Se vocês estiverem, né, os leitores que sabem do que se trata esse livro, eu vou explicar um pouco melhor, quiserem escrever se participariam, alguns já entraram em contato comigo, pedindo para fazer live e tal. Eu gostaria de tê-los presente lá. Se não, a vantagem da live é que o vídeo vai direto, sim, e não precisamos subir o vídeo. Eu não edito de qualquer forma, então eu não edito. O que eu falo aqui fica direto, então não há muito trabalho nessa parte. Porém, eu tenho que subir, né? Eu gravo pelo celular e eu subo no canal do YouTube. E a live não, ela já vai direto ali. Né? Então, do que se trata esse livro? A história de uma pesquisa inquietante é uma pesquisa que eu fiz, né, desde 94 para escrever o primeiro livro sobre a história da congregação cristã. Infelizmente, eu não tenho um livro aqui para mostrar, estou esperando um novo lote, que deve chegar a qualquer momento. Porém, né, quem segue o canal pela playlist desse livro sabe do que se trata a história da congregação cristã, como ela surgiu na colônia italiana em Chicago, né, os seus primórdios no século XIX, até uma reunificação da igreja na mesma fé e doutrina, mundialmente falando, e tudo que envolveu isso, as histórias, né, das nações, as guerras, a história mundial que dialogou com essa história, né? E esse livro, ele é mais focalizado na pesquisa em si, né? Ele, nessa revisão agora, ele está com 3 partes, né? Os capítulos são contínuos, mas eu resolvi separar por partes, né?
A primeira aqui não está escrito, né? No computador está no Brasil. A segunda é nos Estados Unidos, né? Onde eu morei 5 anos e pesquisando. E depois uma terceira parte de volta ao Brasil. E provavelmente vai ter uma quarta parte de acontecimentos mais recentes. É uma história que, se eu não termino, ela vai se prolongar, porque eu continuo ainda pesquisando, acontece coisas, né? Pessoas entram em contato comigo, eu vou investigar, enfim, tenho ajuda de algumas pessoas que eu cito aqui no livro, né? Que são personagens reais, porque essa história ela é real, né? Eu inicio assim, desde quando eu era criança, no lugar que eu morei, contato que eu tive com algumas pessoas, depois a faculdade, o meu batismo na congregação cristã, pessoas que eu conheci, que me deram o relato, né, de Luiz Franciscon, em 94, que foi o ano do meu batismo, e a partir daí eu comecei a pesquisar. Eu li aquilo e surgiu um monte de perguntas e ninguém sabia responder. Eu fui atrás de respostas e essas respostas não me satisfaziam. E eu ficava assim, bem inquieto, por isso que a história é de uma pesquisa inquietante. E nos Estados Unidos também, fui atrás, conversei muito por telefone com Arno Scotia, que hoje ele faleceu, assim, ele não está mais vivo, e de Washington DC, onde eu morei, eu ligava para Buffalo, onde ele morava, e a gente conversou muito. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas a gente conversou muito, e conversei com vários outros de Chicago, né, dessa obra antiga, e mais recentemente também a questão do Chile, né, eu consegui contatos que um membro, né, da igreja que teve alguns fatos assim que eu narro, tanto neste quanto no outro livro sobre a igreja no Chile, que é uma obra bem bonita, e recentemente ele veio a falecer, e também houve ali algo, né, que aconteceu, e eu falo nesse livro. E esse algo que aconteceu envolve também uma outra pessoa que eu não tenho como deixar de abordar na história, que é um outro personagem, uma pessoa que plagiou o meu livro, né? Eu publicava o embrião do livro em 2008, eu comecei a publicar na internet, e um livro que saiu em 2010, a versão que eu vi foi de 16, copiou descaradamente o meu livro, cópia, plágio mesmo, né? Não usou como fonte, né? Foi cópia, tipo Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, mudou algumas palavras, segundo o interesse e o pensar dele, então também é um personagem desse livro, né? Eu tenho que falar sobre essa pessoa, sobre muitos descendentes que entraram em contato comigo, né, dos pioneiros, né, principalmente no Brasil, também são personagens. Uma pessoa que ajudou-me muito, 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 que se chama Públio Clemente Siqueira, salvo engano. Me perdoe, Públio, se eu não me lembrar do seu nome completo, mas Públio Clemente, eu lembro perfeitamente. Essa pessoa me ajudou a me tornar um pesquisador de fato, porque assim, eu era assim, recém-saído da faculdade e fui buscando informação, por isso que a pesquisa já valia. Depois eu vinha finalizar o mestrado, ali eu aprendi muito a fazer uma pesquisa. E escrever eu nunca tive problema, porque eu escrevo desde criança. Eu me formei em jornalismo, a minha primeira graduação, depois em letras, muita leitura, eu leio desde os 11 anos um livro atrás do outro, então isso me ajudou muito a desenvolver uma escrita que ela não é hermética, difícil de ser entendida, ela é bem simples e agrada todos. Digamos, se a pessoa for muito culta, ela vai gostar porque é simples, e se ela for muito simples no sentido de não ter uma formação, né, acadêmica de terceiro grau, enfim, ela vai entender.
Então, muita coisa eu aprendi no mestrado, no doutorado, a analisar documentos, né? Aprendi bastante. E o Públio, ele me ajudou, assim, a ir nas provas, nos documentos que provam que eu narrei, ou que traga algo que, mesmo que não prova, fica aquela dúvida, que daí eu entro com a técnica do texto e eu digo, olha, tá mal explicado, a gente não sabe, que é a questão de um despejo ali, em 1915, que supostamente teria acontecido na região do Brás, na sofrido por Felipe Pavan, a gente não conseguiu chegar a uma comprovação. Aí eu digo, eu mudei no texto, olha, é um suposto despejo. E coloquei a foto do documento. Então, bacana isso, né? Então foi dando uma veracidade, um caráter mais científico nessa questão de ir atrás dos documentos, e eu aprendi com ele, assim. E no livro eu não me poupo, eu falo dos meus erros, das minhas mudanças, eu tento ser sincero em tudo aquilo que eu escrevo, porque se o escritor ele não se despir pro leitor, não é uma literatura que me agrada, né? Então eu também falo sobre isso nesse livro, sabe? Então assim, eu coloco... eu coloco imagens, né, de e-mails que eu recebi, ó, um e-mail, outro e-mail, né, durante os anos dos Estados Unidos, coloco algumas fotos, né, de anciães que me ajudaram, de pessoas do ministério que me ajudaram. Ficou um livro bem interessante, assim, sabe? Esse aqui é o Francisco Carvalho, um diácono da região onde eu morei, que teve também um contato ali com Chicago, algo bem interessante, assim. Enfim, é um livro que vai agradar muito aqueles que querem saber da história da congregação cristã mais fundamentada na pesquisa, né? E novamente, né, recapitulando, né, enfatizando, vou fazer uma live, eu divulgo aqui no canal, através da fanpage, e daí quem quiser se manifestar, eu vou sugerir dias, de repente domingo, final de semana, à noite, enfim, um dia melhor, um horário melhor, eu agradeço a todos, tá bom? Nos vemos na próxima, fiquemos todos na paz de Deus.